Olá! Para quem não sabe, eu estou fazendo uma formação de educadores, assistente em Montessori. E nesses últimos dias eu tenho aprendido muito, tem sido muito transformador. E, e eu queria compartilhar algumas coisas que eu venho aprendendo, experienciando, colocando aqui em prática na minha casa com as minhas crianças. E na última aula, foi uma aula de vida prática e fez muito sentido para mim. Eu fiquei muito feliz de ter essa aula e então eu quero compartilhar, né, com vocês um pouquinho o porquê fazer isso, por que é importante fazer isso, o que acontece com as crianças quando a gente faz isso. Então, se você é mãe e convive com a sua criança dentro de casa, né, no dia a dia, mesmo que você trabalhe fora e tem pouco tempo com a sua criança dentro de casa, ou que você fique o dia inteiro, que você trabalhe em casa e fique o dia inteiro com as suas crianças, né? Isso ajuda muito, muito as crianças, né? Então eu vou falar o que é um pouquinho de vida prática para Montessori. Eu já sabia que essa era uma das bases de Montessori, né? A vida prática. Eu já entendi um pouco da importância, mas eu não sabia o quanto era importante, né? Então, para quem conhece a filosofia Montessori, já ouviu falar, já sabe como é que é. Mas para quem não conhece, né? Montessori é uma pedagogia, uma filosofia de vida que ajuda a criança para a vida, né? Ela educa a criança para a vida, através de seguir a criança de tendências humanas, de planos de desenvolvimento, e a gente atende a criança na necessidade que ela precisa e a criança desenvolve, né, a partir dali. Então, para Montessori, a vida prática é a base de toda a filosofia, né? É o que mais importante, é o que define Montessori, porque é a partir daí que a criança ela constrói a independência, a autonomia para viver a vida, né? E uma das frases, né, que meu professor usou nesta aula é que nós estamos ajudando as crianças a construir habilidades necessárias para construir uma civilização e uma educação para a paz. E que, pelo olhar de Montessori, e todos os montessorianos entendem isso, e que a gente consegue ver me fugiu a palavra agora. A gente consegue ver fugiu a palavra. Tá, depois eu falo isso. Né? E então a vida prática, ela sustenta todo o currículo de Montessori, porque ela atende todos os planos de desenvolvimento da criança e ela conduz a criança para o trabalho. Então, é uma nobreza do trabalho, né? A vida prática é a nobreza, né? É o trabalho mais nobre que tem dentro da filosofia montessoriana, porque ela traz um olhar onde a gente consegue, lembrei da palavra, tá? Onde a gente consegue comparar a paz mundial com a dobra de um guardanapo. Como assim? Dobrar um guardanapo tem a ver com a paz mundial. E a gente consegue entender isso, a gente consegue compreender, a gente consegue enxergar isso, o quanto que isso faz diferença na vida de uma pessoa, um ser humano, uma criança. Que esse ser humano que cresce fazendo isso, consegue fazer no mundo quando é adulto. Porque a partir de uma pessoa a gente pode transformar muitas coisas. Imagina, né? Quanto mais pessoas tiver acesso a isso, mais coisas a gente pode transformar. Então, a vida prática, ela busca a independência, né? Ela traz a independência física, e ela constrói isso dentro da criança. Eu tô lendo aqui que foi algumas anotaçõezinhas que eu fiz da aula para mim continuar
depois falando, né, sobre a minha experiência, sobre a minha vida, sobre o que faz sentido para mim. Então, ela é o centro, ela é o núcleo, ela é o que tem de mais belo, mais sedutor, mais atraente. E através dos trabalhos de vida prática, ela consegue trazer a criança para a normalização. Quando uma criança exerce um trabalho de vida prática, tanto na escola quanto em casa, ela consegue unir a sua mente com o seu corpo, onde ela vive um momento de concentração, pequenos que sejam, muito curtos que sejam, mas ela consegue, com esses exercícios, viver o aqui e o agora e chegar numa normalização. Então, toda vez que a gente tem uma criança que está muito desequilibrada, que está fora de si, que está eufórica, que passou às vezes por algum trauma, ou que chega assim muito agitada, o primeiro exercício que a gente traz para essa criança é um exercício de vida prática, né? Então, mas isso falando da escola. E como a gente pode viver isso em casa? Então, Montessori, ela é uma filosofia muito simples, ela é uma filosofia da vida. A pessoa que está conectada com a sua essência, conectada com o divino, que vive o presente, que ela tem empatia, que ela tem amor, que ela consegue enxergar a criança, ela vive Montessori sem perceber que está fazendo Montessori. Porque é uma coisa muito simples, é uma coisa da vida e é uma coisa que acontece naturalmente com todas as pessoas. Então, algumas coisas são tão intuitivas que as pessoas conectadas, elas conseguem fazer isso sem saber que está fazendo essa nobreza. E antigamente era muito mais fácil fazer isso, porque as mulheres estavam na sua essência, as mulheres estavam no seu lugar de cuidadora da casa, né? Tinha suas casas mais ao ar livre, né? Era mais a mulher tinha mais essa obrigação da casa, do lar, de ser mãe. E hoje, na atualidade, que as mulheres têm muitas funções e elas acabam deixando esse papel da casa, do lar, de mãe, para, né, delegando muito, às vezes, essa parte, acaba saindo um pouco dessa conexão e não percebe isso, né? Isso já vem de umas gerações mais atual, onde as mulheres começaram a atingir mais status na sociedade, então ela se desliga muito desse papel, dessa intuição. Então, por isso que às vezes não acontece esse movimento dentro de casa. E por que, né, que eu tô falando tudo isso? Porque sempre foi muito intuitivo para mim. Quando eu engravidei, eu já escolhi que eu queria ficar em casa. Eu abri mão do meu trabalho, abri mão, né, de ter o meu dinheiro, de ter a minha vida profissional, e sabendo que eu ia ter que abrir mão de muitas coisas, escolher, às vezes ficar com mais simples, com um pouco, e escolhi ficar em casa para cuidar do meu filho, né? E quando eu estava prestes a voltar, que estava vindo aquele desejo, que eu ia voltar, eu engravidei do meu segundo filho e resolvi ficar mais um pouco e tô aqui até hoje. Meu primeiro filho já tem 6 anos, meu segundo filho já tem 4 anos e eu tô aqui até hoje e encontrei este caminho, né? E por isso que eu resolvo aqui compartilhar essas coisas. E foi como eu estava presente neste momento, desde pequenininho, eu sempre fiz isso intuitivamente. Logo que eu conheci Montessori, foi bem no começo, acho que com um ano e meio, que eu comecei a procurar atividades, né, para desenvolver. Acho que antes de um ano, eu, né, conheci assim, as atividades Montessori, não fui muito a fundo, mas fazia muito sentido, era muito simples, era muito prático, porque a gente consegue enxergar o desenvolvimento numa bacia de pregadores, num pouquinho de macarrão que a criança está brincando na cozinha. Então,
sempre que eu estava fazendo as minhas atividades diárias, domésticas, eu sempre envolvia a criança. Na hora de lavar roupa, na hora de fazer a comida, na hora de limpar a casa, desde muito pequeno. Então, ele sempre teve acesso a essas atividades espontaneamente, sem eu saber que estava fazendo tudo isso de atividade prática. Que na escola é feito com intenção, é feito com propósito, né, na escola Montessori. Então, eu já fui desenvolvendo isso e hoje eu vejo a destreza que eles têm, a delicadeza, os gestos que eles têm por conta dessas atividades que eu fui proporcionando para eles. Eu vejo o resultado, eu consigo compreender e perceber a diferença desses resultados. Embora agora ele que já está com 6 anos, eu já tenho dificuldade de achar essas atividades que interessam, porque vai perdendo o interesse por essas coisinhas muito simples, né? Então, ele já quer coisas mais complexas, agora ele já está em outro plano de desenvolvimento, querendo outras atividades e está mais desafiador eu encontrar essas atividades para ele. Então, quando a gente tem esse olhar, esse entendimento de vida prática, a gente consegue compreender que a criança brincar com uma esponja da cozinha, fazendo espuma naquela esponja, é um meio de desenvolvimento, é um meio de atividade. Então, a gente consegue olhar para casa e ver um mundo onde a criança pode explorar aquele mundo. Então, quando um pai e uma mãe têm essa consciência, ela consegue entender o valor, a nobreza disso, ela torna a casa dela um espetáculo. Ela torna a casa dela um mundo encantado para a criança, né? Onde a gente pode, muitas vezes a gente quer um sossego para fazer um almoço, e qual que é a opção mais fácil hoje em dia? É colocar um desenho. Por mais bebezinho que seja a criança, para ele poder ficar quieto ali 30 minutos para poder fazer o almoço. Sendo que se a gente der uma bacia de macarrão e um escorredor de macarrão para enfiar os palitinhos ali dentro, pronto. Você tem 30 minutos de sossego. Se a gente der uma bacia com água, uma esponja e espuma, para ela transpor de um lugar para o outro, você tem mais 15 minutos de sossego. E a criança está ali, desenvolvendo o seu ápice, o seu máximo potencial, explorando textura, temperatura, movimento. Ela está explorando ali um mundo. E às vezes os pais não têm esse conhecimento, não conseguem ter essa clareza de que é assim que desenvolve uma criança, que é assim que a gente proporciona habilidades para a vida. E que lá na frente, quando a criança estiver na pré-alfabetização, na alfabetização no primeiro ano, no segundo ano, aquelas dificuldades de aprendizagem que tem lá na frente é por conta de não ter tido essas atividades sensoriais desde pequenininho, com 6 meses, 8 meses, 1 ano. Então, quando a gente tem essa consciência, a gente tem este olhar para casa, para criança, para a vida prática, a gente tem essa importância, a gente abre um mundo de possibilidades para os nossos filhos. E a gente evita muitos danos, muitas dores de cabeça. E a gente tem muito ganho que a gente nem percebe, tá? É incalculável o ganho da gente proporcionar essas atividades para as crianças, é incalculável. Então, eu queria assim trazer este olhar, apresentar a casa para vocês, sabe? Que você, não importa a idade da sua criança, sempre há uma coisa na sua casa com o que você tem aqui e agora, hoje, que a sua criança pode explorar e ela pode se desenvolver, ela pode se concentrar, que ela pode fazer. Isso são atividades, né? Agora, fora a vida prática, né? Então, isso são atividades que a gente usa propositalmente para desenvolver a criança. Mas existe a vida prática no sentido de existência. Por que é importante a gente permitir que a criança aprenda a vestir sua meia, a cueca, escovar o dente, a pentear o cabelo, a cortar um alimento, a preparar um leite, ajudar ali na cozinha, fazer coisas para si, porque ali a criança,
Eu até vou ler aqui. Ó, a vida prática é como uma chave para abrir as portas para o mundo. Cuidar de si. A criança aprende a cuidar de si, aprende a cuidar do outro e aprende a cuidar do ambiente. É muito lindo ver as crianças aprendendo, sabe? Porque eles se interessam, só que tem uma idade. Tá? Então, assim, dentro de Montessori, a gente tem o conhecimento de planos de desenvolvimento e de tendências humanas, né? Então, assim, vem ali explicado, a gente consegue ter um olhar, porém, se uma mãe estiver conectada com o seu filho, conectada com si mesma, vivendo o estado presente, apenas observando a criança, ela consegue acompanhar o desenvolvimento dessa criança e oferecer para ela o que ela precisa, sem ao menos entender de Montessori, sem ao menos entender de nada disso, sem ao menos, sabe, é natural, isso é do ser humano, é intrínseco, é de dentro, é muito puro, é muita vida isso, sabe? É muita verdade, faz muito sentido. Então, a criança, num determinado momento da vida dela, ela começa a ter interesse por pegar a pasta, a gente tá lá, né? Desde os primeiros dentinhos, a gente tá lá escovando o dentinho, às vezes, né, com paninho, às vezes com a escovinha, com aqueles tem tantos, né, utensílios que a gente usa para fazer a limpeza dos dentinhos, mas tem um momento que ela não aceita mais a gente ficar limpando, que ela tem curiosidade de pegar a escova, de explorar, e daí a gente fica com medo que ela vai enfiar a escova lá na goela, que ela vai fazer bagunça, que ela quer pegar a pasta de dente, que dela vai esparramar toda a pasta de dente. A gente, não, daqui que não. Daí ela demora, fica lá meia hora lá passando a escova, não tá nem limpando. E a gente não permite. Ela tem esse interesse, esse é um exemplo, que daí a gente vai colocar em todas as outras coisas. Ela tem esse interesse apenas por um tempo. Tá? Essa vontade de pegar a escova de dente, de levar na sua boca e ver o que acontece. Né? Ela tem esse interesse pela exploração. Se a gente não permite, às vezes alguns meses, né? Algumas semanas, às vezes alguns meses. Se a gente não permite que ela explore neste momento, essa vontade passa. E ela entende, ok, é mamãe que escova, eu não preciso escovar. Daí, pode ser que mais pra frente ela tenha um interesse de novo, porque ela já desenvolveu algumas habilidades em outras coisas que ela estava fazendo e ela tem esse interesse de novo de experimentar. Mas ainda ela é muito novinha, muito pequena, a gente acha que é desnecessário, que a gente vai perder muito tempo ali, ficar mostrando, deixando, vai fazer bagunça. E não, a gente corta e a gente vai escovar mesmo, porque daí a gente quer que fica bem limpinho, a gente, né, precisa certificar que tá bem limpinho, a gente corta. Aí depois a criança chega lá com seus 2 aninhos e meio, a gente quer que ela escova o dente, porque a gente acha que ela já tá grandinha, que a gente acha que ela já tá preparada e agora ela vai escovar o dentinho. A gente compra uma escova nova, mostra pra ela como é que faz e agora você vai escovar o seu dente. Não quero. E ó, se manda. Escovar o dente é uma guerra. Falou de escovar o dente é a luta o dia inteiro. Você não pega essa criança, mas nem com bomba para escovar dente. Por quê? Não tem interesse. Perdeu. Passou o interesse. Então, quando a gente aproveita esse momento do interesse dela, que é provavelmente dos dentes, vai ser muito cedo que ela vai querer explorar. E a gente encanta esse momento para criança, explicando, né, para que tem que escovar o dentinho, para ficar limpinho. Nossa, você escovou o dentinho, tá limpo, olha como tá branquinho. E a gente encanta a criança nesse momento, a gente vai fazendo ela se interessar por este momento. E toda vez a gente permite. Não vai ser todos os dias que ela vai querer fazer isso, nem todos os dias que ela vai querer escovar o dente. Né? Então, assim, o dia que ela tem esse interesse, a gente aproveita, a gente alimenta, a gente incentiva. Nem que não escovou direito, nem que fez bagunça, nem que derrubou um pouco a mais de pasta de dente, até ela conseguir dosar o tanto que ela tem que apertar o tubinho para ela pôr, vai demorar um pouquinho, ela vai ter que praticar um pouco. Então, às vezes, vai sair um pouco mais,
né? Mas ela tá treinando. Então deixa ela treinar, deixa ela explorar. Ela precisa sentir aonde que ela leva. Porque olha como que é difícil, né? A gente sentir que movimento que a gente faz aqui fora para ter um movimento lá dentro. Né? Aonde que eu relo, aonde que eu sinto. Então, cada vez que ela tá enfiando, ela tá sentindo que ela vira a escova para cá, vai para lá. Ela vira para cá, vai para outro lado. Né? O movimento que ela faz, a textura, ela tá experimentando, ela tá sentindo. Então, ela se interessa. Depois, quando chega com 4, 5 anos, bora escovar o dente, bora escovar o dente. Aqui em casa não tem problema nenhum com escovar o dente. A não ser um dia ou outro que eles estão ali, né? Meio de lua e não tem, mas ele é um hábito de vida que já se instalou e foi muito tranquilo, porque eu permiti essa exploração. E eu vejo hoje uma dificuldade muito grande em muitas mães, com muitas crianças que não querem escovar o dente quando chegam na idade que podem e já devem, já precisam escovar o dente sozinhos. Então é por conta de não permitir essa exploração lá no começo. Então, se a mamãe já tem essa ideia, se a mamãe já tem esse entendimento, olha como facilita. E isso é em tudo a criança apresenta interesse. Para mexer na comida, para dobrar uma roupa, para tomar banho sozinho, para comer sozinho. A criança é muito mais capaz do que a gente imagina. Ela é muito mais capaz. Então, quando a gente segue a criança, quando a gente compreende a criança, é mágico a gente ver as crianças se desenvolverem. Então, eu queria trazer este olhar, né, para você, mamãe, que está aqui me assistindo e não conhece Montessori, não sabe nem do que eu estou falando, nem precisa conhecer. Isso é só para a gente despertar. Isso é só para mostrar pra gente que existe alguém que observou, que estudou, que tá no livro, que faz sentido, que fez sentido para muitas crianças lá, faz sentido para as crianças de hoje, vai fazer sentido para muito, muito tempo, para a vida. E que se você estiver conectada com a sua criança, você observar nela o que ela precisa, o que ela se interessa dentro da sua casa, você pode fazer milagres com a sua criança. Isso vai te ajudar a tirar as crianças da tela, tá? Isso te ajuda a trazer a criança para calma, para concentração, ajuda ela a se sentir independente, ajuda ela a se sentir, ela ter autonomia, ajuda ela a se organizar na vida, que toda atividade que a gente vai fazer tem um começo, um meio e um fim. Pentear o cabelo, tem que pegar o pente, tem que pentear, tem que guardar, colocar roupa, tentar vestir um casaco, tentar vestir uma roupa. Tem um pouco de paciência, deixa a criança explorar, não fala que tá errado, deixa ela experimentar. Tem esse olhar cuidadoso com o movimento, com o desenvolvimento da criança. Segue ela. Olha as mãozinhas dela, como ela tá fazendo, não importa se você tem um bebê de 8 meses. É válido, sabe? E se você já tem uma criança e um menino, uma menina de 6, 8, 9 anos e que ela apresenta interesse para fazer algumas atividades, por mais que às vezes vai dar um pouquinho mais de trabalho, às vezes vai fazer uma bagunça, mas, gente, olha, eu vou contar um exemplo para vocês. Ontem eu levantei mais cedo, minha calçada estava um pouco suja, eu falei, eu vou lavar a calçada antes das crianças acordarem. Quando eles acordarem, já tá tudo limpinho para eles brincar aqui. E lavei. Eles acordaram, justamente, eles foram pra lá. Mas e tem um balango, né, aqui na minha casa, e ficou molhada a grama, e eu não vi. Eu deveria ter orientado que não era pra eles brincarem no balango naquele momento. Eu orientei, eles estavam brincando lá fora, eu tava fazendo café da manhã aqui dentro, e tava tudo bem. Quando eu chego lá fora, tava tudo embarreada a calçada. Todinha embarreada. Porque daí eles brincavam no balango, vinha, minha calçada é meia clara, então tava um caos. E eu pensei, respirei, meu Deus, meu trabalho todo jogado fora. 1 hora de trabalho jogado fora. Respirei. Eu falei, meninos do céu, olha aqui como está a calçada. A gente vai ter que limpar isso daqui agora, né? Daí eu falei assim, como tava limpa, eu vou só passar um pano, né? Vim aqui, busquei o rodinho, busquei o pano, o balde, coloquei ali e não sei, fui fazer alguma coisa aqui dentro. Não sei se tocou o telefone, não lembro o que eu vim fazer. Quando eu voltei lá fora,
o balde com sabão era para eu passar o pano. Ele catou o balde e jogou no chão e começou a esfregar. Veio aqui, buscou o rodinho de espuma e começou a esfregar a calçada. Enquanto isso, o outro já catou a mangueira e começou a jogar na... E quando eu cheguei lá fora, eu vi aquilo. Eu acabei de lavar a calçada. Eu acabei de lavar a calçada e eles me fazem isso. Suja a calçada e agora tá lavando de novo. Mas daí a gente vai treinando, né? Com o tempo a gente vai treinando. Ai, solzinho gostoso. A gente vai treinando, a gente vai ficando mais com o olhar atento. E eu consegui, naquele momento, respirar sem falar nada. Eu falei, ok. Por que não? Né? Eu sempre aprendo com a Isa Minatel. Por que não? Então, tava suja mesmo, ia ter que lavar mesmo. E às vezes passar pano ia ficar meio melecado. Então, ok, vamos lavar de novo. Falei, ok, então vamos lavar. E daí, eles queriam brincar, não queria lavar. E queria começar a escorregar, Aí eu falei, parei os dois e falei, olha aqui, dá uma olhada na calçada. O que nós estamos fazendo? Nós estamos lavando a calçada. A gente tá brincando agora? Eu falei, agora não é a hora da brincadeira, agora é a hora da gente lavar a calçada. Então vamos esfregar, vamos jogar água e rapar. E depois vocês podem entrar pra dentro. E daí foi. Então, eles conseguiram fazer todo esse processo do jeito deles, meio brincando, claro, mas assim, não saiu disso, né? Conseguiu o processo. E fluiu. Então, naquele momento, eles aprenderam muitas coisas, né? Em vez de eu ficar nervosa, em vez de eu brigar, em vez de eu criticar, em vez de eu falar que ele sujou toda a calçada, que eu perdi todo o meu serviço, gastei mais 20 minutos, mais um pouco de água, mais um pouco de sabão... Mas valeu a pena. Eles ficaram super felizes. E enquanto eles estavam brincando, olha mamãe, eu tô te ajudando, nossa, olha aqui, olha como eu lavo direitinho, olha tal, né? E ficou naquela alegria e deu tudo certo. E então é esse o olhar que a gente precisa ter. E nisso a gente vai desenvolvendo, a gente vai trazendo a criança para entender a importância de cuidar da casa, a importância de fazer os serviços, de servir, de ser servido, de cuidar de si. E é muito importante isso. Bom, é isso. Eu queria compartilhar isso com vocês. Eu vou falar muito mais ainda sobre vida prática, porque eu acredito que a vida prática é a receita. É a receita para o equilíbrio da criança. E claro que vida prática, ela precisa de 3 coisas, né? Ela precisa de um adulto consciente, ela precisa de um ambiente preparado para se ter a criança equilibrada. É a minha fórmula de sucesso, tá? É a fórmula de sucesso para qualquer coisa, para tirar as crianças das telas, para trazer a criança para normalização, para ensinar a criança sobre coisas da vida. Inclusive aqui quero terminar esse vídeo falando sobre umas postagens que o Wendel Carvalho vem fazendo sobre dificulte a vida dos seus filhos. E daí ele falou isso em algumas vezes e agora vários pais vêm postando assim as crianças fazendo atividades da casa, lavando a calçada, lavando o carro, cortando legumes, esfregando alguma coisa, limpando móveis. E isso é vida prática, isso é Montessori, isso tem a ver com a paz mundial, isso tem a ver com a criança criar habilidades de vida, tá? Isso tem a ver, ela dar valor no trabalho. Só que a gente tem que tomar um cuidado de que dificultar a vida das crianças não é dar castigo, não é ser opressão, ela tem que ser livre, ela tem que ser atraente. Tá? A gente também tem que olhar, cuidar com o propósito com que a gente oferece atividade para a criança, né? Tem que ser muito livre, tem que ser muito espontâneo, né? Pode ser convidada, pode ser combinada, pode ser ali quando a criança já é maior, ela ter como obrigação aguar as plantas, recolher o lixo, ter alguma obrigação na casa, né? Combinado, mas com o propósito de cuidar da casa, cuidar do ambiente, cuidar de si mesmo, e não como castigo, como que é duro mesmo o trabalho, por isso que você tem que fazer. A gente tem que tomar muito cuidado com isso,
né? Então, essa frase, dificulta a vida dos seus filhos, ela tem que ser muito bem colocada pra gente não levá-la pro outro lado, né? Mas é isso. Eu fico muito feliz, sabe? De ver isso, o olhar, né, das pessoas. E alguém entende de Montessori? Ninguém tá falando de Montessori, mas é isso que é Montessori, né? É essa base. E é isso, tá bom? É isso que eu queria compartilhar com vocês. E beijos e até mais.